Perguntas e respostas sobre manutenção industrial. Muitas pessoas, muitos técnicos, supervisores de manutenção, utilidades, enviam e-mails para nós, falam conosco através do WhatsApp, das redes sociais, do LinkedIn, enfim, até do próprio YouTube, Facebook, das mídias de conexão, enfim, nos trazendo, nos pedindo diversas coisas. E a nossa experiência nesses 25 anos em contato com essas pessoas nos possibilitou entender a fundo quem são elas, onde elas moram, quais são as preferências, de que maneira elas trabalham. Então é isso que a gente vai falar hoje, não especificamente sobre a pessoa, mas sobre os profissionais de manutenção e, em geral, algumas características da manutenção, como programação, organização, manutenção preventiva, corretiva, quais são as diferenças, o que fazer, quando fazer. Então, se você trabalha na manutenção, no setor de manutenção, ou faz parte de uma indústria onde a manutenção é vital dentro do seu processo, esse vídeo foi feito para você. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que é manutenção industrial? Então, manutenção industrial é o setor, ou também a atividade, que é responsável pela manutenção do sistema, da planta, dos equipamentos de uma determinada indústria, por isso manutenção industrial. A partir da Revolução Industrial, a manutenção industrial também teve que se adequar a novas tecnologias, novos maquinários e, como o nome da nossa própria empresa diz, Vaportec, muito ao mercado do vapor, que proporcionou grandes mudanças, não só no que diz respeito a trabalho, aquecimento, mas também a geração de energia. Então, a manutenção industrial, ela é o setor ou a característica, a profissão, o trabalho de determinadas pessoas que são responsáveis por cuidar dos equipamentos e do funcionamento correto da planta e do sistema de uma indústria. O que é e como é ser técnico em mecânica industrial? Então, técnico em mecânica industrial. O técnico em mecânica industrial, ele pode seguir alguns segmentos diferenciados dentro da mecânica. Por quê? Ele pode seguir para a parte elétrica, ele pode seguir para a parte de automação. Aí você vai falar, não, mas isso não é mecânica. Mais ou menos, porque dentro de técnico de mecânica industrial, a mecânica industrial envolve diversas outras coisas. Então pode ser uma mecânica de refrigeração, uma mecânica de aquecimento, uma mecânica de utilidades de maneira geral, enfim. Então o técnico em mecânica industrial ou o técnico de manutenção industrial é o responsável técnico pelo trabalho físico, digamos, de manutenção de um determinado equipamento, de um determinado setor ou de um determinado segmento, como nós falamos anteriormente. Como é que é ser um técnico de manutenção industrial ou um técnico de mecânica industrial? Então, nesse período de 25 anos da Vaportec, a gente, como dito anteriormente, já se relacionou com muitos técnicos, supervisores, coordenadores, programadores de manutenção envoltos nesse meio da manutenção industrial, e é uma profissão que exerce uma grande pressão sobre quem a executa. Porque afinal, se é necessária a manutenção, quando a manutenção é corretiva e não preventiva programada, é porque um determinado equipamento está parado, não está funcionando, e se os equipamentos da empresa não estão funcionando, logo a empresa não produz. E se a empresa não produz, ela não entrega, se ela não entrega, ela não fatura. Então a pressão é um trabalho que exerce sim um grande nível de pressão sobre os profissionais. Mas ao mesmo tempo é um trabalho que em alguns segmentos, não vamos generalizar, ele remunera de uma maneira justa os profissionais e além dessa remuneração, as empresas por muitas vezes fornecem cursos e oportunidades para que esses profissionais possam se desenvolver em alguma área. Por exemplo, em um laticínio, grandes linhas de envase, de leite, tratamento, você precisa de uma especialização muito grande para mexer nesse tipo de equipamento, para poder fazer a manutenção desse tipo de equipamento, equipamentos frigoríficos também, por exemplo. Então, a empresa certamente vai te dar condições, cursos, treinamento e possibilidade para que você possa se especializar na manutenção daqueles equipamentos. Por quê?
porque esses equipamentos parados têm um custo muito grande para qualquer empresa. Então, com certeza, o custo da especialização, enfim, da valorização do funcionário, ele vai ser muito baixo em relação ao prejuízo que pode ser gerado pela máquina. Então, nesse sentido, é uma profissão muito boa para ser seguida, em especial no ramo da agroindústria brasileira, que está em alta muito grande agora e vai continuar assim nos próximos anos. Então você tem aí frigoríficos, laticínios, indústria de alimentos, indústria de bebida no geral, e elas são carentíssimas de profissionais, de bons profissionais de manutenção, e elas dão sim, além de bons salários e condições, oportunidade de aprendizado para esses profissionais. Então é uma ótima oportunidade, não falta emprego em nenhum estado, em nenhum lugar, porque essas indústrias estão espalhadas pelo Brasil, sendo o Brasil um país muito forte, agroindustrialmente falando. Então é uma oportunidade muito grande de carreira para você que tem interesse em seguir nessa área. Indo para a próxima pergunta, o que é, o que faz, como se forma? Técnico de manutenção e refrigeração industrial. Então, um técnico de manutenção e refrigeração industrial, ele pode seguir alguns segmentos diferentes dentro da refrigeração industrial. A refrigeração industrial tanto é feita com amônia em processos frigoríficos, por exemplo, em grandes indústrias de bebidas e outras, como é feita com outros tipos de gases refrigerantes. Inclusive, se você quiser um material sobre esses gases refrigerantes, o funcionamento, a diferença, como surgiu a refrigeração industrial, entra lá no nosso blog www.vaportec.com.br. Lá no menu inicial você vai poder clicar no blog, tem diversos conteúdos diferentes, nós postamos toda semana muito conteúdo para você ter acesso. Mas voltando, como que se forma um técnico em refrigeração industrial? Existe um curso no Brasil, no Senai, para técnico de refrigeração industrial, mas é um curso que ele está bastante voltado não à amônia em si, pelo menos nos estados do sul. Eu sei que em São Paulo tem um específico para isso, ou tinha pelo menos. E esse curso ele dá uma base sobre o processo, o gás refrigerante, enfim, mas a base dele sobre os equipamentos, as válvulas, como regular, como resolver problemas, ela é muito pobre. Então você vai ter que buscar essas informações em locais distintos. Aqui no nosso canal do YouTube você vai achar muita informação sobre válvulas, equipamentos, para que elas servem, como elas funcionam. Na seção Downloads do nosso site, você também vai encontrar para download um e-book exclusivo sobre boas práticas e tecnologia no mercado de refrigeração industrial. Mas voltando, técnica em refrigeração industrial, você pode se formar por esses conteúdos que eu falei, você pode se informar e se auto-formar, mas sim, certamente você vai precisar se dedicar à prática da profissão. Entrando no setor de manutenção, de utilidades, tem a sala de máquinas, onde vai ter um operador de sala de máquinas, onde vai ter o supervisor de sala de máquinas, o programador da manutenção. Estando direcionado nessa área da empresa, você vai estar se formando como técnico em refrigeração industrial. A experiência formou os melhores profissionais de refrigeração industrial, de manutenção e refrigeração industrial que eu conheço. Porque os cursos, até mesmo a faculdade de engenharia, enfim, ela vai sim te dar uma visão muito boa, ampla, até do processo de refrigeração. Mas a visão dos problemas, de como resolver, de como ajustar, dos controles, os ajustes finos do sistema, que é o que realmente faz diferença, você vai conseguir conquistar isso na prática, na profissão, no dia a dia. São conquistas que você vai poder estar adquirindo. Nós queremos lançar aqui uma série de tutoriais sobre isso, sobre essas válvulas, esses detalhes, esses ajustes finos do dia a dia, de como fazer controle de capacidade, ajuste de compressor, de sensores, de controladores, das válvulas de maneira geral, ajustando pressão, temperatura. Se você quer esse conteúdo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, manda um e-mail pra gente, um WhatsApp, entre em contato
e com certeza em seguida a gente vai estar fazendo esse conteúdo para você. O que é manutenção preventiva? Nossa próxima pergunta. Então, manutenção preventiva, como o próprio nome já diz, é uma manutenção de prevenção. O que é a prevenção? A prevenção, ela previne uma ação. Então, dessa forma, uma ação concreta naquele equipamento, uma ação ou uma manutenção corretiva, ela vai gerar diversos problemas. Se nós tivermos, por exemplo, uma válvula solenoide, e essa válvula solenoide nunca passa por uma manutenção preventiva. Então, essa válvula solenoide vai estar funcionando, vai estar em funcionamento, e ela é responsável por fazer, enfim, o enchimento de um reservatório, por exemplo. E ela nunca passa por manutenção preventiva, enfim, e aí o sensor avisa essa válvula solenoide, através de um controlador, que o reservatório está cheio e está no momento dela fechar. Essa válvula solenoide fecha, a bobina é desacionada, mas ela continua dando passagem, porque o diafragma ou pistão dessa válvula está desgastado demais por não ter passado por uma manutenção preventiva. Então esse reservatório continua enchendo, e o que vai acontecer? Se tiver válvulas de segurança, as válvulas de segurança vão abrir, se porventura ele não tiver válvula de segurança, pode ser que haja uma sobrepressão dentro desse vaso e um problema no processo, enfim. Mas o que eu quero dizer não se restringe a esse exemplo. O que eu quero dizer é que a manutenção preventiva, ela é justamente utilizada como um artifício, uma ferramenta de prevenção e organização. Dentro do setor de manutenção, a prevenção e organização, em especial a organização nesse caso, ela é fundamental. Por quê? Existe uma profissão chamada PCM, Programador de Controle de Manutenção, Programação de Controle de Manutenção, enfim. O PCM, ele é responsável por fazer a organização durante o ano, durante as entre-safras de produção, independente do que a sua empresa produz, da manutenção preventiva. Então, os equipamentos, naturalmente, equipamentos vão sofrer desgaste mecânico, desgaste do tempo, ação de agentes externos, enfim, diversos problemas relacionados tanto ao ambiente quanto ao processo. E esses mesmos equipamentos devem passar por um processo de manutenção corretiva. O que é basicamente a manutenção corretiva? Normalmente, falando de maneira bastante geral, a abertura, limpeza e inspeção visual dos equipamentos, e quando são equipamentos mecânicos, que têm O-rings, diafragmas, vedações internas, a visualização e, se possível, a substituição das vedações vai ajudar muito a aumentar a vida útil desses equipamentos, independente se forem bombas, válvulas, enfim, independente do tipo de equipamento, essa simples ação de programação, ou seja, mapeamento dos componentes, programação mensal de manutenção preventiva deles e abertura, inspeção visual e troca de vedações vai fazer com que o seu processo não pare, com que seja gerado muito menos estresse dentro da indústria que você trabalha e, com certeza, que haja menos quebra e parada de máquinas e equipamentos, em especial fora de horário, de noite, no final de semana, fazendo com que haja um grande trabalho de manutenção corretiva para apagar um incêndio que poderia ter sido evitado. Qual a diferença entre manutenção preventiva e corretiva? Então, como dito agora há pouquinho, a manutenção preventiva, ela previne que algo vá acontecer. Um cronograma simples de manutenção preventiva: mapeamento dos itens da planta, diagnóstico de qual é o período adequado de abertura, limpeza e troca de vedações desses equipamentos, programação anual de quando essa manutenção vai ser feita e execução pelos técnicos de manutenção. A manutenção corretiva, normalmente ela é feita quando o equipamento quebra. Então, quando uma válvula dá problema, quando uma bomba quebra, quando ocorre cavitação, quando um compressor roda sem óleo, sem lubrificação, enfim, independente de qual equipamento for, a manutenção corretiva, ela vai lidar diretamente com um problema já existente. E a manutenção preventiva existe justamente para evitar que esses problemas venham a acontecer. Qual manutenção é mais barata, a preventiva ou a corretiva?
certamente a manutenção preventiva. Porque além de você ter controle sobre o tempo e o período que ela vai ser executada, você não corre o risco de parar a sua produção ou de ter uma quebra de máquina. Vamos supor que você tenha aí um equipamento de invase na sua planta ou de esterilização, enfim, que seja importado. E dentro desse equipamento você tem uma válvula, um dispositivo, um sensor que naturalmente foi importado junto com a máquina e que não tem reposição no Brasil. Até você achar um equipamento similar, pode ser que o tempo seja muito grande. Então, a nacionalização dos equipamentos, você ter já esses equipamentos similares, nacionais ao seu alcance, com distribuidores locais, é muito importante para que você possa fazer o controle da sua manutenção. Diminuir o estresse na manutenção. Como fazer isso num setor envolto por profissionais que estão sob constante pressão, sobre uma busca constante por resultados rápidos e eficazes para que a planta possa seguir produzindo normalmente. Então, a gente fez um artigo até sobre isso no blog, você pode acessar lá no nosso site, vaportec.com.br, e você vai ver sobre burnout na manutenção, como evitar, quais são os sintomas, enfim. Claro, não só na manutenção, em outros setores da indústria também, como compras, PCP, enfim. É uma visão industrial de forma geral. Mas na manutenção, como a gente consegue reduzir o estresse? Nesse tempo da Vaportec, de experiência, nesses mais de 20 anos, 25 anos para ser mais exato, de experiência, a gente já atendeu muitas indústrias por todo o Brasil. E o Brasil, de maneira geral, ele tem diferentes níveis de estresse, muito de acordo com a população que vive lá, as características das etnias, das populações, enfim. Por exemplo, o estresse gerado para uma pessoa do sul, por exemplo, é muito diferente do estresse gerado para uma pessoa do sudeste, do centro-oeste e do nordeste pela mesma situação. Isso não tem nada a ver com preconceito, enfim, ou qualquer coisa do tipo, são só características diferentes. E vendo essas características, a gente vê que em boa parte, quem é mais organizado sofre menos com o estresse. Então a palavra que eu teria para falar aqui de maneira simples, direta e bem objetiva é organização. Eu acredito que a organização é o pilar principal da redução de estresse no setor da manutenção. Não só a organização de saber quem faz o quê, em que momento, enfim, mas a organização de ter a sua planta mapeada. Depois que você tem a sua planta industrial, os seus equipamentos mapeados, fica muito mais fácil, muito mais objetivo você conseguir enxergar aonde você deve organizar as suas manutenções preventivas, aonde você deve ter planos de escape ou não, ou segundas opções, ou nacionalizar ou não equipamentos, enfim. Então, tendo essa organização, olhando de forma ampla e macro a sua planta, a sua empresa, e não só olhando os pequenos problemas pontualmente para resolver cada um deles, você vai conseguir com certeza diminuir o seu estresse, talvez como supervisor de manutenção, coordenador, e também se você for técnico, se você fizer a programação, se você for compras ou administrativo da manutenção, coloque isso para quem está acima de você, para quem está te gerenciando, enfim, quem trabalha com você. Coloque essa ideia porque ela realmente diminui o estresse, melhora o ambiente de trabalho e certamente aumenta muito a produtividade da empresa. PCP e PCM, como conciliar? A próxima pergunta. Então, primeiro vamos entender o que é. PCP, Planejamento e Controle de Produção, e PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. A produção quer produzir, a manutenção quer arrumar ou prevenir que quebre. Então, esses dois cargos, essas duas pessoas, esses dois setores devem sim conversar e convergir muito bem para ter uma sintonia perfeita de ideias. Porque se quem produz tem uma visão e quem faz a manutenção com os equipamentos daqueles que organizam a produção tem outra, certamente vai ter um problema muito grande, uma divergência muito grande. Então, os objetivos têm que ser muito em comum, têm que ser similares, tem que haver uma sintonia entre a produção e a manutenção. Dessa forma, com esse relacionamento estável e com esses objetivos em comum,
você vai conseguir ter um ganho muito grande, tanto se você estiver na produção, no PCP, quanto se você estiver na manutenção, no PCM. Então, como que a gente converge, como que a gente sintoniza nossos objetivos? A maneira mais simples que eu já vi até hoje e a mais efetiva em diversas empresas realmente é a mais fácil, conversando. Tem muita gente que pensa, vamos fazer planilhas, vamos fazer gráficos, vamos fazer relatórios, vamos fazer isso e aquilo, e criar um software gerenciador, enfim, quando a ferramenta não é o essencial. O essencial é o diálogo entre as pessoas. O diálogo entre as pessoas da produção e da manutenção, sim, deve ser saudável, direto e verdadeiro para convergir para o mesmo objetivo, que obviamente é sempre o resultado da empresa, o faturamento da empresa, o funcionamento da empresa. Manutenção em utilidades industriais. Primeiro, o que são utilidades industriais? Utilidades industriais podem ser, por exemplo, vapor, água, ar comprimido, amônia, enfim, os fluidos industriais, as utilidades industriais, os fluidos motores, térmicos, hidráulicos utilizados para as máquinas industriais produzirem o seu produto final. Então, a manutenção em utilidades industriais primariamente vai partir sempre do conhecimento do fluido. É muito importante você conhecer do fluido, por exemplo, o vapor. O vapor ele é gerado em uma caldeira. Dessa caldeira, ele é transportado para um coletor, onde ele vai ser qualificado e distribuído pela fábrica. Conduzido com tubulações, enfim, ele vai ser feito a redução de pressão desse vapor, o controle da temperatura, a drenagem e o retorno da água, que vai fazer o mesmo processo. Na refrigeração, na amônia, totalmente diferente. É outro gás industrial, também um gás térmico, mas de refrigeração. E como é que é o processo da amônia? Ela vai ser comprimida, ela vai passar por um condensador onde ela vai se tornar líquida, ela vai ser direcionada na forma líquida para o processo em baixíssima temperatura, e após ela entrar nos evaporadores, equipamentos frigoríficos, ela vai ser expandida, ou seja, ela vai se transformar novamente em gás, retornando, sendo recomprimida e passando novamente por esse processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o entendimento de como funciona o processo é o primeiro passo para você se dar bem e conseguir fazer a manutenção em utilidades industriais. Entender do fluido, do processo e dos componentes que fazem parte desse processo vão te dar a possibilidade de ter uma visão mais clara sobre o porquê dos problemas estarem acontecendo. Por exemplo, existe uma válvula com vazamento e essa válvula é arrumada, ela passa por manutenção e constantemente ela continua apresentando vazamento, problema. Será que o problema está na válvula? Muito possivelmente não, esse problema deve estar no processo. Se você não tiver essa visão clara do processo, independente de ser uma linha de água, de ar comprimido, de amônia, de vapor ou de qualquer outra coisa, vai ser muito difícil que você faça com efetividade a manutenção desse sistema e a resolução desse problema. Então isso vai gerar um grande retrabalho, um grande estresse, um custo alto para uma coisa que poderia ser resolvida com uma visão mais clara do processo. Então a manutenção em utilidades industriais é esse conceito que eu gostaria de passar, esse conceito de abertura de visão, verificando o processo, funcionamento do processo e não dos equipamentos pontualmente falando. Próxima pergunta. Importância do projeto na manutenção. Qual que é a importância do projeto, ou seja, da engenharia basicamente falando, para a manutenção? Vamos supor que um novo equipamento vai ser instalado. Um trocador de calor, por exemplo. E nesse trocador de calor, a engenharia faz o projeto desse equipamento, desse sistema, e a válvula que faz o controle de temperatura, por exemplo, o controle, a modulação, a entrada de vapor, o controle da entrada de vapor do trocador, ela é superdimensionada. Ela é dimensionada num tamanho muito grande em relação à real necessidade. Então esse sistema começa a rodar, ele começa a apresentar alguns problemas, mas funciona porque a fábrica tem que funcionar, a produção está cobrando. O trocador de calor normalmente é um equipamento extremamente essencial para o processo, então não pode parar. E depois de poucos meses a válvula começa a dar problema, enfim, e o pessoal
vai ver o que aconteceu. Vendo o que aconteceu, eles vão verificar que essa válvula é muito grande para a aplicação. Por quê? Porque a sede dela, no começo do processo, até fica aberta, porque a quantidade de vapor necessária é muito grande. Mas depois que o processo estabiliza, depois que essa água quente recircula, ela mal e mal abre a sede. Isso faz com que ela bata a sede e apresente problemas na válvula. Vamos supor que essa válvula foi comprada aí há 60 dias. Então você tem uma válvula superdimensionada, recém-comprada, que precisa ser trocada. Aí você vai ter um conflito claro entre o projeto e a manutenção. Por isso, nesse caso, eu exemplifiquei com um erro de projeto, enfim, mas pode ser outra coisa. Pode até ser um projeto que não foi tão pensado, por exemplo, para o momento da manutenção. Digamos um projeto de isolamento térmico, onde o isolamento térmico ficou tão próximo à parede ou a outras linhas que não tem como fazer a manutenção na drenagem daquela linha ou, enfim, trocar aquele isolamento. Então, nesse sentido, o projeto e a manutenção tem que ter, sim, uma conversa e uma sintonia muito clara. Como o PCP e o PCM, o setor de engenharia e manutenção devem andar com as ideias muito bem alinhadas, porque não basta nós pensarmos como vai ser feito aquele equipamento, como vão ser feitas as linhas, a alimentação, o isolamento, que por mais que o dimensionamento e a especificação estejam corretos, muitas vezes não é vista a questão de esse equipamento vai precisar de manutenção. Então, como eu vou fazer ele para essa manutenção ficar fácil, ao alcance das mãos, de uma maneira segura, enfim. Então, sim, a conversa, o diálogo entre a manutenção e a engenharia é fundamental. De que forma a manutenção impacta na indústria? Qual é o impacto real do setor e das pessoas envolvidas na manutenção, no setor de manutenção, dentro da indústria de maneira geral? Então, o impacto é absurdamente grande. Se a manutenção não for muito bem organizada, como nós falamos anteriormente, planejada, não tiver um cronograma, um mapeamento dos equipamentos, um plano de ação em caso de falha, o impacto pode ser desastroso dentro de uma indústria. Não só falando de produção, que obviamente é muito importante, mas falando também no sentido de segurança. Se, por exemplo, houver um vazamento de amônia na planta e a manutenção não souber como agir em relação a isso, ou não tiver um plano montado, um plano de ação em relação a esse vazamento, ao procedimento a ser realizado, o que vai acontecer? Além do desperdício de amônia, enfim, da parada de produção, pessoas morrem, pessoas podem morrer, tal como uma falha em caldeira, compressor, vasos de pressão. Então, o impacto do setor de manutenção dentro da indústria é muito grande. E esse setor deve ser visto com todo o respeito, com toda a atenção que é merecedora. Por muitas vezes, a gente fala com muitas pessoas de manutenção por todo o Brasil. E um discurso que infelizmente se repete muito é o seguinte: eu até gostaria de fazer o negócio certo, mas aqui na minha empresa eles não vão liberar a verba para fazer isso porque eles querem tapear ou, enfim, querem fazer de uma maneira mais barata. Não é nem somente a questão do preço, mas muitas vezes, mesmo não sendo o preço a barreira, é talvez o trabalho. Então, para não fazer um trabalho maior e realmente corrigir o problema, corrigir a falha, as empresas acabam fazendo, vamos fazer de tal jeito, sempre foi assim, isso é uma coisa que a gente ouve muito. Sempre foi assim, sempre funcionou e nunca deu problema. Só que muitas pessoas falam isso até que o problema aconteça, na verdade todas. Então, depois que o problema acontece, a visão muda totalmente, mas aí pessoas estão envolvidas, problemas graves podem acontecer. Então, o impacto da manutenção e o respeito com que a manutenção deve ser considerada e levada dentro da indústria é muito grande. Manutenção em válvulas e purgadores de vapor. Agora, nós vamos dar algumas dicas breves, porque o intuito desse vídeo não é tutorial e nenhuma explicação aprofundada. Mas aproveitando, nos nossos próximos vídeos a gente vai lançar uma série tutorial de manutenção, onde nós vamos ensinar a vocês, técnicos, engenheiros,
pessoas envolvidas na manutenção industrial, tudo o que é feito, como a manutenção é feita, o que é trocado, como é trocado, quais são os padrões na prática de equipamentos para vapor, para amônia, para ar comprimido, para gases. Então fica ligado que a gente está preparando um conteúdo muito especial para vocês. Mas enfim, manutenção de válvulas e purgadores de vapor. De maneira prática, eu vou dar aqui algumas dicas sobre essa manutenção. Falando de válvulas, você tem válvulas de bloqueio, por exemplo. Válvulas de bloqueio tipo esfera, dificilmente vai ser válido, vai valer a pena fazer manutenção, porque é uma válvula muito barata. Então, possivelmente, se não for uma válvula muito grande, vai ser vantajoso você tirar essa válvula e substituí-la por uma nova. Se for uma válvula muito grande, então o reparo dela é feito da seguinte maneira. A esfera dessa válvula, ela vai passar por um processo de retífica, lixamento, enfim, e vão ser trocadas as duas vedações da lateral, que são prensadas no corpo bipartido ou tripartido dessas válvulas. Então, é uma manutenção relativamente simples. Essa manutenção de esfera pode ser feita inclusive com uma lixa fina mesmo, ou com algum outro equipamento que já tenha na sua planta. Válvula de bloqueio tipo globo. A válvula globo, muitas daquelas válvulas antigas, engachetadas, que tem uma vedação com preme-gacheta, prensando a gacheta, enfim, elas estão sendo substituídas por válvulas com fole metálico. Então, eu sugiro que você substitua essas válvulas, se você tem ainda na sua planta engachetadas, por válvulas com vedação em fole metálico, que tem uma qualidade absurdamente superior. E além disso, se um dia ela apresentar um vazamento, a substituição do fole é muito mais fácil. Então você consegue fazer a manutenção dessa válvula de uma maneira fácil, rápida e muito tranquila. Filtros Y. Manutenção em filtro Y preventiva. Você remove o bujão dele, remove a tela, faz uma limpeza, uma verificação interna, fecha o filtro de novo. Isso vai proteger muito suas válvulas e equipamentos. Válvula redutora de pressão e válvula moduladora ou válvula eletropneumática controladora de vapor são válvulas à parte, com um nível maior de complexidade. Então, a manutenção preventiva dessas válvulas, ela pode ser feita verificando as suas vedações, verificando as suas conexões, tanto a válvula auto-operada, que é a válvula redutora de pressão, quanto a eletropneumática, a válvula controladora, tem conexões elétricas, pneumáticas, enfim, e elas podem ser verificadas para teste em caso de não funcionamento. No caso da válvula redutora, 70% talvez dos problemas relacionados a essa válvula estão no piloto da válvula. Então vale muito a pena você manter uma sede do piloto no seu estoque para fazer essa substituição em caso de problema na válvula e fazer esse primeiro teste, porque muito possivelmente você vai estar resolvendo seu problema e é super fácil fazer essa troca da sede do piloto. A válvula moduladora é mais complexa, mas lembrando, essas duas válvulas vão estar nos nossos tutoriais de vídeo de montagem e manutenção. Purgador de boia. Purgador de boia para vapor vale sim muito a pena você arrumar, é muito válido. O purgador de boia ele nada mais é do que uma boia interna e uma sede. Claro, ele tem alguns outros dispositivos, mas basicamente ele é isso internamente. Então você pode abrir, fazer uma verificação visual muito facilmente nele, identificando qual que é o problema. Uma dica que eu dou para você é manter padronização de marca e de modelos dos purgadores de boia e também dos outros purgadores que você tiver na sua planta, de balde invertido, enfim, de qualquer outro modelo, para que você possa manter algumas peças de reposição. Por quê? A substituição de peças é muito simples. Se você constatar um problema e tiver que fazer a troca dessas peças, é muito fácil você abrir a tampa do purgador e fazer essa substituição. Então a padronização desses equipamentos vai permitir com que você consiga fazer essa troca muito rapidamente. Purgador termodinâmico. O purgador termodinâmico não é válido você fazer manutenção desse equipamento. Você sim pode ter o disco que você vai comprar separado, abrir, trocar, enfim. Mas é um equipamento tão barato que o tempo de você tirar, abrir, trocar, correndo ainda o risco de que ele esteja marcado e que essa substituição não fique boa, não compensa de forma alguma em relação a trocar esse purgador por um purgador novo. Então, de tempos em tempos, você pode ir substituindo gradualmente os purgadores da sua planta para que isso não pese no seu orçamento de manutenção.
Válvula de segurança, para a gente finalizar. Válvula de segurança, ela deve ter uma manutenção feita externamente, por uma empresa terceira e idônea de engenharia, certificada, com equipamento, bancada, que possa emitir esse certificado de calibração e fazer, caso seja necessário, a manutenção da válvula. Então, conforme a NR13, a norma NR13, norma regulamentadora 13, você vai fazer anualmente a manutenção, não necessariamente, só se ela estiver vazando, mas a calibração e a recertificação dessas válvulas. Só na sua caldeira você com certeza tem que ter duas, porque isso é uma norma. E mais em outros pontos do processo, possivelmente você vai ter outras, em vasos de pressão, como coletor distribuidor, por exemplo, em outros equipamentos. Então, esta manutenção sim deve ser programada e sim deve ser feita de forma externa. Troca de reparos Danfoss. A gente já fez um vídeo sobre isso, sobre as válvulas solenoide, volta aí no nosso canal, dá uma olhadinha. Eu estou com uma válvula aberta, enfim, mostrando alguns reparos. E basicamente eu quero falar sobre como funciona o sistema de trocas de reparos de válvulas Danfoss, especificamente falando da manutenção e refrigeração industrial, ou seja, nas válvulas para amônia. Então, os controles Danfoss, que são amplamente utilizados dentro da indústria para controle de amônia, enfim, as válvulas EVRA, válvula ICS, ICM, ICLX, a antiga válvula PM que saiu de linha, os AKS 38 para controle de nível, enfim, toda essa gama completa de equipamentos da Danfoss, todos esses equipamentos possuem reparos. E a Vaportec, como distribuidor exclusivo da Danfoss, mantém essas peças em reparo. Mas os reparos da Danfoss têm uma coisa muito interessante. Eles são disponibilizados para os clientes em 3 versões. A versão de inspeção visual, a versão de manutenção de vedação e a versão overall. Qual que é a diferença entre cada uma dessas versões? A versão para inspeção manual, para inspeção visual, perdão, nada mais é do que um conjuntinho de juntas, onde você vai, por exemplo, pegar uma válvula solenoide EVRA, abrir ela, fazer uma inspeção visual, uma limpeza, enfim, trocar essa juntinha, fechar ela, ela vai estar funcionando. O reparo de vedação, ele vai vir com as vedações. Então vamos supor que você tenha lá a sua EVRA, usar esse mesmo exemplo, com vazamento. Você já sabe que essa válvula está vazando, está dando passagem, como o pessoal fala muito. Então, além dessa juntinha da tampa, você vai ter o diafragma dessa válvula. Então você vai abrir a válvula, vai trocar o conjunto de vedações. Obviamente esse segundo reparo tem um valor um pouquinho maior, porque ele vem com mais componentes. Nesse segundo reparo vem todos os componentes de vedação da válvula. Você vai fazer essa substituição e vai colocar essa válvula de volta para a operação. Mas se você tiver um problema mais grave, ou se faz muitos anos que você não faz manutenção na válvula, pode ser que seja necessário o reparo overall, ou seja, o reparo completo. No reparo completo são disponibilizados todos os componentes da válvula, menos o corpo. Então, os parafusos, pinos de regulagem, enfim, todas as juntas, as vedações, diafragma, todos os componentes são fornecidos nesse reparo. E não só para as válvulas EVRA, que são as válvulas solenoide para amônia do exemplo, mas para todas as outras. A válvula ICS, reguladora de pressão, a válvula ICLX, que é a solenoide de duplo estágio, inclusive a antiga válvula PM, que saiu de linha, mas que os reparos continuam sendo fabricados. Então você pode fazer esse reparo de inspeção visual, de vedação ou de manutenção completa em qualquer válvula Danfoss, qualquer válvula da linha de refrigeração industrial. Esse é um diferencial muito grande da Danfoss, ela entrega um valor muito grande, dando essa possibilidade para o cliente, porque a facilitação da organização da manutenção, do planejamento, do controle, das datas, até mesmo do investimento que pode ser feito e que será feito, ele fica muito visual, muito palpável para os profissionais da manutenção. Nós agradecemos a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, aperta o like, compartilha aí nos seus grupos, enfim, de manutenção que você tem no seu WhatsApp, LinkedIn, Facebook. E a gente fica à sua disposição, à sua inteira disposição. Se você tiver dúvidas quanto aos tópicos, tiver sugestões,
Se você achar que alguma coisa que a gente falou não é realmente assim, se você for um profissional da manutenção, entre em contato com a gente, vamos trocar essa ideia, conversar. A nossa intenção é sempre gerar o melhor conteúdo, não só da manutenção específica dos nossos equipamentos, do que nós vendemos, enfim, dos equipamentos que nós comercializamos, mas sim trazer à tona a figura desses profissionais de engenharia, de manutenção, que são os profissionais que mais interagem com o nosso negócio. Então, as dificuldades, as barreiras e como vencer, como fazer melhor, trazendo a experiência de profissionais de diversos locais de todo o Brasil, diversas indústrias, frigoríficos, indústria farmacêutica, laticínios, indústria de bebidas, enfim, de toda essa gama enorme de indústrias do Brasil e beneficiando a outros, uns que estão se reciclando na sua carreira, que já tem muitos anos de carreira, e outros que estão entrando nesse mercado ou pensando em entrar nesse mercado da manutenção industrial. Então nós agradecemos e convidamos você, continue se conectando conosco no nosso canal.